Fala galera, beleza? Questão 30 da prova de SPSEC 2025, essa é a correção da prova. Sem mais delongas, sem enrolação, bora para a questão. Então vamos ler galera, vamos ler. Aqui está dizendo o seguinte: no circuito desenhado abaixo estão representados geradores ideais, UFA, e cada um com força eletromotriz E. 5 resistores ôhmicos, resistência constantes, de resistência R, e um amperímetro e um voltímetro. Adivinha a pergunta. Ideais. As leituras no amperímetro e no voltímetro são respectivamente iguais. Ele quer saber quanto esse cara marca e quanto esse cara marca. Ok? Então bora lá fazer a questão? Bom, galera, aqui a gente percebe que está todo mundo aqui em paralelo, né? Se eu chamar esse pontinho de A aqui eu também posso chamar de A, aqui eu também posso chamar de A, aqui eu também posso chamar de A, ou qualquer outra letra, número que você quiser. Aqui eu posso chamar de um ponto B, aqui um ponto B. Então todos esses elementos, não individualmente os resistores, mas todos esses elementos aqui, ó, esse conjunto resistor-gerador, gerador, dois resistores em série, resistor-gerador, todos eles estão entre A e B, todos eles estão submetidos à mesma diferença de potencial. Veja que esses dois caras são idênticos, né? Esse cara é um gerador e um resistor, que é idêntico a esse gerador e esse resistor, inclusive na polarização, né? Na polaridade. Veja que os dois estão com o lado negativo para a nossa direita e positivo para a nossa esquerda. Eu vou unir esses dois caras em paralelo, considerando como se fossem dois geradores em paralelo. Como é que a gente faz geradores em paralelo e trabalha com resistor em paralelo? Para ganhar tempo, eu já copiei este circuito na folha de baixo e eliminei um desses geradores. Porque eu sei que dois geradores em paralelo, se você não sabe, precisa ver as aulas, dois geradores em paralelo idênticos mantêm a mesma força eletromotriz e R em paralelo com R é R sobre 2. Então fica um circuito mais simples. Então eu simplifiquei o circuito, tá? Aqui na folha de baixo. Aqui está o circuito, tá? Aqueles dois geradores, ele estava aqui embaixo, galera. Ele estava aqui embaixo, eu eliminei ele. Esse gerador em paralelo com esse outro de cima, E em paralelo com E, dá E, a mesma força eletromotriz, lembra disso? E tinha R em paralelo com esse R, fica sendo R sobre 2. Isso é geradores em paralelo. Marquei uma corrente aqui, um sentido de corrente que eu chamei de corrente I1 aqui, passando pelo gerador, elevando o potencial, né? O gerador eleva o potencial do menos por mais, uma queda de potencial, lá vem meu I1. Aqui eu encontro o nó, I1 virou I2 para a minha direita, chegou no menos, saiu no mais, outro gerador, I1 virou I2 e virou I3. Essa corrente aqui é a corrente I3, que vai passar lá embaixo nesse resistor. Fiz essa escolha, é a correta? A gente vai descobrir já já, tá? Bom, galera, aqui é bom a gente já marcar a lei dos nós, né? Eu tenho uma corrente I1 que virou I2 mais I3. Então eu vou dizer que a corrente I1, quando chega naquele nó, ela se divide em corrente I2 e I3. E pela lei dos nós, princípio de conservação de carga, a carga elétrica não pode desaparecer, a corrente que chega é a corrente que sai. Esse é um resultado que vai ser importante para nós. Fechou? Agora eu vou escrever a equação das malhas, lei de Kirchhoff. Eu vou girar nessa malha no sentido dessa corrente, vai ficar mais fácil, vou dar um nome nela de alfa. E aqui eu vou girar neste sentido aqui, eu vou chamar de malha beta, aplicando a lei de Kirchhoff. A soma das tensões numa malha fechada é sempre igual a zero. Bora lá? Eu vou começar desse ponto A aqui, porque daí podia ser de qualquer outro lugar. Vou começar daqui. Então a minha corrente vem, I2, chega aqui, eleva o potencial, então tem aumento, estou na malha alfa, estou girando na malha alfa. Eleva o potencial, força eletromotriz. Passou aqui no resistor, resistor sempre tem queda de potencial.
A corrente sempre chega no potencial mais alto, sai no mais baixo, realiza trabalho, transforma energia elétrica em energia térmica, menos o valor da resistência, vezes a corrente. A corrente aqui é o I2. Vamos lá, continua. Agora que já é o I1, eleva o potencial mais uma força eletromotriz e chega aqui uma queda de potencial de menos o valor da resistência, que é R sobre 2, vezes I1. Para a gente ficar com menos incógnita, só duas incógnitas, eu vou chamar já I1 de I2 mais I3. Então aqui é R sobre 2 vezes I1, só que I1 é I2 mais I3, então fica menos R sobre 2 I2, menos R sobre 2 I3. E tudo isso é igual a zero. Então eu só vou arranjar isso aqui, tá? Bom, galera, de repente apareceu a equação aí, deixa eu explicar o que eu fiz, né? Eu multipliquei tudo por 2 para assumir esses denominadores. E mais Z, joguei do outro lado, vira menos 2Z, mas eu multipliquei por 2, tem 4. Ficou tudo negativo, eu multipliquei por menos 1. Posso repetir. E mais Z dá 2Z, ou 2Y, joguei do outro lado, ficou negativo. Tudo está negativo, eu multipliquei por menos 1 e multipliquei tudo por 2 para assumir o denominador. É lógico que eu também somei R2 com R2 sobre 2. Tá joia? Então foi isso que eu fiz. Caí nessa equação, vamos dar um nome para ela, equação 1, tá? Devido à malha alfa. O que nós vamos fazer agora? Escrever a equação da outra malha. Então vamos lá, vamos girar lá na malha. Que malha é essa, professor? Aqui eu chamei de malha beta, chame do que você quiser. Vou partir do ponto A, vou descer com a corrente I3, I3 passa pelo resistor, queda de potencial de R vezes I3. Passei aqui, opa, mais uma queda. Já poderia ter chamado de 2R, né? R vezes I3. Lá vem a minha corrente, subiu. Aqui eu estou na contramão do I2, então ao invés de ser feito menos, eu faço mais. Quem é o valor da resistência? É R. Só que agora é R vezes I2. E aqui, estou no sentido contrário da corrente, o meu gerador vai dar aqui uma queda do mais para o menos. Vou chamar isso de menos E. Já retornei ao ponto A, já igualei a zero. Agora é só arranjar isso aqui, né? Ó, R3 com R3 dá exatamente menos 2R3. Aqui eu tenho R2, então fica R2 menos 2R e 3. Jogo o epsilon para lá, fica positivo. Fechou? Galera, temos aí as duas equações. Equação 1 e equação 2. Tá? Vou fazer um sisteminha e resolver. Eu vou tentar calcular I2 de cara, porque se eu calcular I2, eu sei a corrente que passa no amperímetro. E aí eu já vou olhar nas alternativas. Vai que, né, a gente já consegue, né? De repente. Então vamos lá. Vamos montar a equação. A equação dá 3R2, vamos montar o sistema, na verdade. 3R2 mais R e 3 igual a 4ε. 4E que eles colocaram lá, né? Aqui vem R e 2, menos 2R e 3, menos 2R e 3, igual a epsilon. Montei um sisteminha. Vou somar essas equações. Mas eu quero achar o I2 primeiro. Podia ser o I3, não tem importância, mas eu quero achar o I2, porque se eu achar o I2, galera, pode ser que eu já consiga eliminar alguma alternativa. E para achar o I2, eu tenho que desaparecer com o I3. Então, como é que eu tenho R3 positivo e menos 2R3 negativo? Se eu multiplicar a equação de cima tudo por 2 e somar com a de baixo, olha o que vai acontecer. Eu vou ficar com 6R2 somado com R2, vai dar 7R2. E o 2R3 positivo com 2R3 negativo dá 0. E aqui eu multipliquei por 2, 2 vezes 4, 8, 8E mais E dá 9E ou 9ε, chame aí do que você quiser. E aí eu calculei a corrente I2 que passa no amperímetro, que vai dar 9ε dividido por 7
R. Esta é a corrente que passa lá no amperímetro. E aí eu já fui olhar a alternativa, né? Vamos olhar a alternativa? Olhando a alternativa, 9E sobre 7R me dá a alternativa E, galera, é a única. Então eu nem precisava fazer mais nada, só isso já resolvia o exercício. Eu não vou fazer aqui porque aqui é uma correção de prova, mas eu vou dizer o que você deve fazer, tá? Para terminar essa questão, para você estudar. Já calculou o I2? Agora você joga esse I2 em uma dessas duas equações e calcula o I3. Só trabalho matemático, só transpiração. E calculando I3, galera, como é que você vai achar o que o voltímetro marca aqui? Esse voltímetro está em paralelo com esse resistor R. Então, se você calcular o I3, tá? O valor que o voltímetro vai marcar é uma DDP, que é exatamente o valor de R vezes esse I3. Como é que obtém o I3 mesmo, professor? A gente já achou o I2, joga esse 2 nesta equação, por exemplo, e calcula o I3. Ou na equação de cima, se você quiser. Tá legal? Então tá resolvido a questão. Tá? Essa é uma correção de prova, por isso que eu não terminei. Mas procure as nossas aulas que tem todo o conteúdo lá. Beleza? Curte, compartilha. Eu vou montar um curso para SpaceX Zafa a partir de outubro, tá? Se inscreva no canal. Beleza? Essa foi a questão de número 30. Agora a gente vai para 31, SpaceX 2025. Abraço.